Oi pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tratou e vem tratando comigo, né, com base nesse acidente que eu sofri em 2018. Então eu gravei o vídeo, né, só contando o testemunho, detalhadamente. Eu falei várias coisas, tudo relacionado a esse acidente, para vocês entenderem, para contextualizar, né, a situação do que eu queria depois estar trazendo aqui para compartilhar com vocês. E o acidente, né, aconteceu em 2018, né, e em 2019 houveram muitas mudanças nas nossas vidas, na vida da minha família, né, nós nos mudamos, a nossa filha nasceu, e no ano passado, em 2019, desde o ano passado, né, Deus começou a tratar coisas tremendas comigo, sabe, ao meu coração, começou a falar de maneira bem direta mesmo, começou a falar de uma maneira bem particular comigo, e eu achei assim tremendo, sabe, esse tratar de Deus, um tratar de amor, né, e revelações, assim, direcionamentos, discernimento sobre muitas coisas que eu achava que deveriam ter acontecido, como devia ter acontecido, sabe, ainda relacionado a esse acidente. Então, esse vídeo vai ser falando sobre isso, sobre o que Deus tratou, e eu vou compartilhar aqui sobre tudo que Deus falou ao meu coração, né? Mas para você entender tudo que eu vou compartilhar aqui, você então precisa primeiro assistir o vídeo do meu testemunho, onde eu conto em detalhes todas as coisas que aconteceram, o que aconteceu, a minha recuperação, para você poder entender. Então, assim, se você só ver esse vídeo, ou ver primeiro esse vídeo, né, talvez você fique um pouco perdido, né, sem compreender muito bem do que está se tratando, né, a respeito de tudo que eu estou falando aqui, porque agora vai ser algo assim direcionado. E eu anotei muita coisa aqui, muita coisa mesmo, porque, né, se eu simplesmente não tivesse anotado, com certeza eu já teria esquecido muitas coisas que são muito importantes de eu falar aqui. Então é isso. Então você, né, assiste esse vídeo, mas para você entender melhor, assiste primeiro do testemunho, que eu já vou ter publicado, e aí depois então você pode assistir esse vídeo agora que eu tô gravando aqui também, e aí você vai ter a compreensão geral de todas as coisas, vai conseguir relacionar e vai haver contexto, né? Então é isso. Então eu listei aqui algumas coisas, e realmente assim, eu vou ter que ler, porque, como eu já disse, né, seria impossível eu ficar só com tudo isso na mente, e com certeza eu esqueceria de muitos detalhes, assim, que são muito importantes, mesmo, foram muito importantes para mim, e eu creio que é muito importante para você ouvir também. Então, o primeiro ponto que eu creio que Deus começou a tratar, e já vem tratando até agora ainda, né, assim, vai tratar acho que sempre comigo, é a respeito do meu luto, né? Como eu contei no primeiro vídeo, na época desse acidente, eu havia perdido meu pai há muito pouco tempo, apenas 9 meses. Então, e foi algo que foi muito difícil, né, pra mim. Realmente me desestabilizou demais, né, emocionalmente e espiritualmente também, né. Claro que não que Deus tivesse culpa nenhuma, não, nada relacionado a isso. A gente sabe que a morte, infelizmente, é algo que a gente precisa lidar na nossa vida, né, com todas as pessoas, com todos os nossos familiares, e é algo que uma hora ou outra, né, vai acontecer, mas porque a dor, ela acho que acaba abafando muitas coisas e as suas emoções, e fica tudo muito difícil. E só realmente Deus para te resgatar, sabe, dessa dor de novo, e te trazer para cima de novo, e te dizer assim, a vida, a continuação, sabe? Continue, sabe? Você não precisa, ele entende a dor que a gente passa, ele estava com certeza entendendo a dor que eu estava passando, o nível que eu estava sentindo, a intensidade. Mas ele também queria muito que eu pudesse ter novas perspectivas, ter novas esperanças para o futuro, né? E realmente havia muitas coisas ainda para acontecer, e a gente só consegue ter essa visão se Deus realmente nos ajudar, né? Então, minha primeira experiência, logo inicialmente após tudo acontecer do acidente, em que eu, né, estava no hospital. Então, a experiência de Deus como Pai, também celestial, né? Eu havia perdido meu pai terreno, mas o Pai celestial estava ali disponível,
né, como sempre esteve, como sempre vai estar disponível para mim, para você, para todos nós, né, acessível de uma maneira, com muito amor, com muita misericórdia. E naquele momento a minha experiência foi o seguinte: quando eu perdi meu pai, né, eu perdi meu chão também, porque a nossa relação era muito ligada, mas muito forte, né? Meu pai era meu amigo, era minha referência, sabe? Aquela pessoa que eu admirava, né? Então, minha vida inteira, sabe? Ele tinha me ensinado muitas coisas, muito do que eu sou, da minha construção hoje, né? Com certeza é baseada em tudo que ele me ensinou, em tudo que eu vi também, né, como exemplo. Então, desestrutura, né? Só que naquele momento eu senti que Deus falava no meu coração que já estava mais do que na hora, né, de eu ter esse mesmo relacionamento e essa mesma visão do nosso relacionamento meu com Ele, com o Senhor, como Pai, né? Então, se eu gostava muito e tinha muito prazer em fazer algo que o meu pai terreno havia me ensinado, né, e eu fazia isso, eu reproduzia com muito amor, com muita alegria, da mesma maneira eu precisava, né, agir dessa maneira com que Deus me entregava, né, com o que Deus fazia por mim no nosso relacionamento, né? Então, assim, por exemplo, quando eu era criança, né, tudo que meu pai me ensinava, o que ele me pedia, eu tinha realmente grande prazer e grande alegria em fazer exatamente como ele me pedia, o que ele me ensinava, né, e ter aquela obediência, porque havia prazer e alegria em mim de que ele também se alegrasse, sabe, com o meu comportamento, com o que eu fazia. Que ele dissesse assim: nossa, essa nem é minha filha, tá vendo? Ela tá, sabe, agindo de acordo com o que, né, ela está correspondendo, né, à minha educação, a educação que eu estou dando, a tudo aquilo que eu estou ensinando que é pro bem dela e que é pro crescimento dela. Então, fazendo uma analogia, né, ali no hospital, era isso que eu sentia, que da mesma maneira que eu correspondia a esse amor do meu pai terreno, eu precisava, né, e necessitava me corresponder a esse amor do pai, né, celestial, e que realmente no fundo do meu coração já estava ali, né, como eu disse, eu só precisava dessa ajuda, né, a ajuda do Espírito Santo também de Deus, ser ministrada e ser curada, né, de tudo ali que eu estava passando. E como mais uma vez eu digo, com certeza ele entende e ele entendia, né, mas ele precisava também me trazer essa lucidez, esse entendimento, para que a gente continuasse, né, para que a vida continuasse, para que a gente pudesse também conseguir ver, né, tudo que ainda Deus tinha para fazer, né, o que olhos nem ouvidos viram nem ouviram, que Deus tem preparado, né, para todos nós que amamos o Senhor, para todos aqueles que o amam. Com relação, o segundo ponto é a minha experiência do hospital que eu tive, que eu também conto, né, em detalhes no vídeo do testemunho. E essa experiência foi extraordinária, né, para mim foi maravilhosa. Eu assim nem esperava que fosse como foi, mas foi maravilhoso. E o que né, foi tratado no meu coração é que como que é tremendo Deus nos ver, né, no secreto, Deus nos responder, nos responder conforme a nossa oração, aquilo que pedimos. Claro, segundo o seu propósito também. Mas como que ele nos dá importância, né? Como que ele dá importância, como o Senhor dá importância à nossa oração, aquilo que pedimos, né? Aquilo que buscamos, e quanto realmente nós somos valorizados por buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Então essa experiência do hospital foi isso para mim, foi a demonstração de um amor extraordinário, e que eu precisava muito, né? Mas não só por conta daquele período, mais uma vez eu digo, a gente precisa sempre, mas especialmente naquele momento, naqueles dias muito difíceis pelo qual eu estava passando, a minha família também. Então, foram dias bem difíceis, foi uma luta bem difícil mesmo, um deserto, né? Mas venci em nome de Jesus, né? E o cuidado e o amor de Deus têm sido cada vez mais presentes na minha vida, na vida da minha família.
E agora a terceira coisa, o terceiro ponto que eu quero falar também, e isso eu acho que de tudo que eu tenho para compartilhar aqui é o mais extraordinário, sabe? É algo que, assim, mexeu muito, muito mesmo com o meu coração. E eu acho que não tem nem palavras para dizer, como eu disse, eu vou ler, eu vou ir falando, mas só realmente o Espírito Santo de Deus para tratar algo tão profundo assim comigo, né? Eu acho, assim, houve um acidente, né? E eu acho que naturalmente, né, por uma pessoa ter feito tão mal pra mim, né? Porque foi uma responsabilidade, e eu acho que. Então, assim, em decorrência desse acidente, né, acaba que foi gerado muita raiva no meu coração, no nosso coração, com relação a essa pessoa, né, que me atropelou, porque eu sempre pensei, né, que ainda penso, claro, foi muita irresponsabilidade, né, porque poderia ter sido evitado, e só que isso gera em nós uma questão, né, muito básica, assim, de justiça, né? E porque aí a gente quer ver, né, a justiça sendo feita, porque enquanto não acontece nada realmente com aquela pessoa, a gente entende que não houve justiça, e a gente fica muito também decepcionado, a gente fica, acho que mais ainda, a gente fica desmotivado com a vida, a gente fica, né, enfim, com muita raiva, e de repente até de Deus também, por achar que Deus não estava olhando aquilo, então e não vai haver justiça, né? A justiça terrena já é muito falha, né? E então, assim, então agora eu quero falar especificamente sobre justiça. É algo muito tremendo, mas trouxe uma paz e um alívio muito grande ao meu coração depois de ter sido ministrada pelo Espírito Santo a respeito disso. Então, Deus não vê a justiça como nós vemos, né? O ponto inicial aí, principal. Parece clichê falar isso, óbvio, né? Deus é Deus, mas, enfim, nós não entendemos, né, a justiça de Deus, não temos a visão que Deus tem, né? E o pecado também não deixa, né? O pecado, a gente sabe que é o que nos cega realmente muito diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus quer revelar pra gente, né? O pecado é algo que realmente encobre essa nossa visão, nos cega, né? E nos deixa impotentes diante de conseguir ver, né, quem Deus é e as coisas espirituais. E como que a gente, né, muda essa situação? Através desse relacionamento íntimo, profundo e sincero com o Senhor, de uma vida de oração, de uma disciplina, de vida devocional, né, para que a gente, uma busca constante e incessante, né, por nos parecermos cada vez mais com o Senhor, entendermos a sua vontade, seu propósito na nossa vida, e realmente vivermos, né, verdadeiramente o reino de Deus, vivermos aquilo que Deus deseja que a gente viva de coração, né, não segundo o que o mundo diz, mas segundo a sua palavra. Nós sempre queremos uma justiça punitiva, né, não uma justiça que traga o arrependimento. Isso foi tremendo para mim. Quando eu comecei a entender isso, me trouxe um constrangimento muito grande, porque é exatamente isso, né? Eu me peguei pensando o que eu entenderia, o que eu entendia por justiça com relação ao meu acidente, sabe? Eu me peguei fazendo uma autoanálise, né? Uma autoavaliação sincera, né? Daquilo que eu entendia que deveria acontecer, né? Para haver justiça, já que, né, como eu disse, a justiça terrena é lenta, às vezes realmente não é justa, às vezes nada acontece, e eu não tinha paz com relação a isso, né? E também, consequentemente, não havia perdão, né? E estava tudo relacionado uma coisa com a outra. Então, a gente quer viver aquele olho por olho, dente por dente, né? Então, me feriu, me machucou, e então, para ser justo, eu quero que aquela outra pessoa também seja tão ferida, ou mais machucada do que eu fui, né? E é assim que a vida tem que ser, é assim que, né, a vida que segue, é assim que é o certo, e isso que é justiça, né? Eu acho que muitas pessoas
E, inclusive eu, né, reconheço que a gente pensa muitas vezes dessa forma. E se não for realmente pelo Espírito Santo de Deus, pelo arrependimento, como eu já disse, por uma vida de comunhão com o Senhor, a gente vai seguir sempre tendo esse comportamento, esse entendimento errado, né, e de pecado também, pecando contra o Senhor, porque não é esse o desejo que Deus quer, não é isso que Ele deseja ver em nós, né? E assim nós nunca estaremos perto dele, mas cada vez mais distantes do Senhor, pois estaremos reforçando algo que é do mundo, algo que é, né, do pecado, e não nos aproximando cada vez mais do Senhor. O que sempre desejamos é uma justiça sem misericórdia, e isso é fato, né? Quantos de nós, por acaso, já pensamos em uma justiça que houvesse uma misericórdia, nem que fosse um pouquinho? Será que você aí, de repente, né, não estou dizendo nada em relação ao acidente, que provavelmente não é o seu caso, mas vamos supor aqui, vamos dar um exemplo que você, até você que está me ouvindo, vendo esse vídeo, espere também justiça com relação a alguma história sua, com relação a algum acontecimento na sua vida. E você já parou para pensar se essa justiça que você está aguardando, que você espera, que você acha que precisa acontecer, ela tem um arrependimento para essa outra pessoa, ela tem uma chance para essa outra pessoa? Se foi nos dada, né, uma chance através da graça de Deus para que nós pudéssemos nos arrepender, por que essa outra pessoa não pode também ter essa graça? Não pode ser levada ao arrependimento, né? Não pode ser gerado no seu coração arrependimento, porque aí talvez não vai, né, afagar o nosso ego, né? Não vai assim, fazer com que a gente se sinta bem, né? E isso é totalmente contrário a viver o reino de Deus. Nós desejamos, né, uma justiça e misericórdia com base no nosso próprio desejo mal, pois não somos bons. É verdade, né? Infelizmente, nós não somos bons. Nós procuramos ser cada dia mais, devemos procurar ser cada dia mais parecidos com Jesus, né? E buscar a sua vontade, ver a sua palavra, o que Ele nos diz, né? O que Ele nos orienta, o que o Espírito Santo de Deus nos revela e nos traz entendimento. Mas é uma busca constante e incessante, pois senão nós não iremos conseguir, né? Não adianta nós ficarmos de braços cruzados apenas esperando que Deus faça e a gente não corresponda a nada. Dessa maneira não vai haver, não haverá arrependimento e mudança de pensamento, de comportamento e, né, de entendimento também sobre todas as coisas. Se não houve justiça da maneira que queremos, então não houve justiça, né? É algo muito assim pontual, né? Como já comecei a falar aqui, eu vou só reforçando essa ideia. Então, o que será que temos entendido por justiça? Sabe? Eu acho que vale uma reflexão. O que a gente tem entendido por justiça? Será que é só aquela justiça de acordo com o que a gente acha certo, com o que a gente acha justo? Mas nós não somos Deus, né? Nós temos tantos erros também, tanto pecado, erramos tanto, com certeza. Cada um de nós tem a nossa história. Nós não somos perfeitos, né? E às vezes a gente só tá realmente focando lá no que o outro fez, no que a outra pessoa errou. Mas será que é menos pior ou mais pior do que também o tanto que a gente erra? Então, não deixamos que Deus faça o que Ele acha por justiça. E assim não temos paz no nosso coração. É verdade, enquanto a gente como eu já disse, né, em relação à paz, eu só consegui encontrar a paz quando eu comecei realmente a ser ministrada sobre todas essas coisas aqui que eu anotei, que eu escrevi com base, né, nessa minha experiência. Eu estava na minha casa, estava com a minha filhinha pequena nos braços e de repente eu comecei a ser muito ministrada pelo Senhor. E todas essas coisas que eu estou compartilhando com você aqui foi o que eu, né, escrevi aqui, coloquei aqui e que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus ministrando ao meu coração em cada detalhe, trazendo para mim ali essas palavras, assim, esse entendimento, para que eu pudesse compreender muita coisa e assim eu pudesse ter paz e também perdoar. O perdão veio depois que eu entendi, depois desse entendimento que eu tive, dessa ministração, né, tão tremenda pelo Senhor na minha vida.
nos escondemos atrás da justificativa de que só desejamos esse mal porque fomos atingidos primeiro, né? Então, assim, eu só desejo isso também, mas porque também me foi desejado e eu fui machucada também, eu fui magoada, então é natural, né? É natural que essa outra pessoa, no mínimo, também sofra um pouco também, porque eu sofri. Isso é um engano da nossa mente, do nosso coração, né? É um engano muito sério e muito, muito sério, muito horrível, né? Que a gente tem, sabe? Com base nas nossas emoções e na nossa história, sabe? Então, não é assim que nós devemos pensar, né? Mas fato é que estaremos sempre prontos a desejar o bem para nós, o melhor para nós, e nunca a mesma medida para o outro, né? Se nós formos avaliar bem, de repente, se você for pensar bem, né? Será que não é essa a realidade do seu coração, a realidade da sua mente, né? A gente quer sempre um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais pra gente, né? Porque se a gente vê, de repente, na mesma medida pro outro, ou a gente fica com ciúme, ou a gente já começa a achar também que é injusto, né? Se o outro tem uma casa muito boa, muito melhor, será que a gente pode, né? Pode não, será que a gente também não deve ter? Para equilibrar ali, né? A bênção, para equilibrar ali o que a gente merece também, sabe, né? Sendo que não é por merecimento, né? Então, é imerecido, a graça é favor imerecido para nós. Então, Deus não trabalha dessa maneira por merecimento, ou vai trabalhar de uma maneira, ficar equilibrando, sabe? A bênção que deu pro outro vai dar igualzinho para mim, para que fique tudo equilibrado e não haja ciúme. Não é dessa maneira que Deus trabalha, não é dessa maneira que Deus se relaciona com a gente, né? A justiça que queremos nos cega diante do que está acontecendo e nos impede de ver realmente o que Deus está fazendo e o quanto que Deus está trabalhando a nosso favor, o quanto que Deus quer nos abençoar. Nos cega porque a gente fica paralisado naquilo ali, o quanto que toma conta do nosso coração. Você já parou para pensar que de repente o que você deseja, a falta de perdão ou o desejo, né, de justiça, como eu já disse, por alguma coisa que você passou, você já parou para pensar o quanto que isso pode estar cegando o seu entendimento, cegando os seus olhos, para que você não está vendo o que Deus já está fazendo na sua vida, sabe? O que Deus quer entregar para você, as bênçãos que Deus já tem, né, liberado sobre a sua vida, e você está tão preocupado e está tão focado nessa cegueira que não consegue enxergar. E infelizmente isso acaba também gerando ingratidão a Deus, porque de uma maneira porque do momento que eu não consigo ver essa, né, gratidão, que eu não consigo ver Deus agindo, então automaticamente eu creio que também gera uma ingratidão a Deus, porque a gente vai pensar, a gente está aqui, as coisas não estão acontecendo, Deus não está vendo, Deus não está me favorecendo, Deus não está, né, vindo ao meu favor, não está fazendo nada do que precisa ser feito. Deus está querendo trabalhar em nós e através de nós, mas estamos presos a uma punição que não é justa. Logo, não houve justiça. Eu coloquei isso aqui como uma maneira, de repente, que realmente a gente pensa. Não houve justiça, a gente não viu a punição, né? Então, logo, automaticamente, não houve justiça, então não foi justo. A pessoa lá, ela não foi punida como eu achava que deveria, não houve nada que eu dissesse assim, não, olha, aconteceu então mal, então tá, tudo bem, ficou elas por elas, né, e agora sim, vida que segue. O que eu quero dizer aqui é que não podemos nos basear em ficar aguardando as coisas como a gente acha que deve ser, pra gente seguir em frente. Não é dessa maneira, sabe, que Deus trabalha com a gente, que Deus se relaciona. Não é uma causa e efeito. Então agora aconteceu, tá, então agora eu posso seguir, agora eu posso me relacionar de novo com Deus, agora eu posso retomar o meu relacionamento com Ele, e aí agora eu tô livre. Não é dessa maneira, sabe? Nem é pra mim, nem foi pra mim, com certeza não é pra você também. Isso gera ingratidão a Deus, como eu já disse, né? Deus está cuidando de nós, provendo todas as coisas, e nós esperamos algo relacionado ao que passou. Então aqui entra também nós estarmos somente olhando para trás e não conseguindo olhar para frente, para o futuro, avante, para aquilo que Deus quer nos mostrar, para aquilo que Deus quer nos entregar. Ele quer fazer na nossa vida. E a gente está simplesmente parado, olhando para trás, como a mulher que virou estátua de sal olhou para trás e nem conseguiu contemplar ainda o que Deus ia fazer, na vida da família.
Então não andamos na fé, não nos permitimos amadurecer e crescer em Deus e para as coisas de Deus. Então, essa prisão emocional e também do nosso coração com relação à justiça, ou à falta de perdão, ela nos impede, né, de viver pela fé, de viver a fé. E não quer dizer que viver a fé é ter as coisas que nós pensamos, da maneira que pensamos, do jeito que pensamos, do jeito que queremos, né? Mas a fé é confiar que um Deus de amor, que um Pai de amor, estará fazendo por nós e para nós o que nós realmente precisamos e que vai nos trazer bênçãos, que vai nos, sabe, trazer alegria, que realmente quer para nos abençoar, né? E aí, dessa maneira, nós não amadurecemos e aí não crescemos em Deus, né? Então, nós seremos sempre meninos, né? Como diz a palavra de Deus, nós ficaremos sempre imaturos, né? Sem querer crescer. A gente vê que o relacionamento com o Senhor nos gera maturidade também, crescimento, para que Deus também possa entregar nas nossas mãos outras coisas, né? Deus não nos confia, não nos responsabiliza ainda, é algo que não teremos maturidade para trabalhar e essas coisas, para executar também tarefas e funções, né? Então nós ficamos parados no mesmo ponto, sem andarmos, né? Não olhamos para o alto, olhamos para trás, e isso nos aprisiona. Nos aprisiona também nossas emoções, porque a gente fica retroalimentando a raiva, a mágoa, a chateação e a tristeza com relação a toda vez que a gente pensa sobre aquilo, a gente relembra e fica lembrando e relembrando, e aquilo fica só se reforçando como um ciclo vicioso. E a sensação de que se eu deixar isso para trás, o outro venceu e eu perdi. E isso é muito, né, do ser humano, assim, a gente nunca quer ter a sensação de que um outro venceu e a gente perdeu, né? Eu acho que isso é bem típico, talvez faça sentido para você, né? Quantas vezes aí você realmente se sentiu bem, digamos assim, por não ter visto a justiça da maneira que você queria, que você achava que tinha que ser. E aí aqui a gente entra numa questão que não é vencer ou perder, né? Vitória e derrota, não é dessa maneira. Mas de repente essa sensação enganosa que também nos impede então de liberar o perdão e de deixar que Deus haja da maneira que Ele quer agir, de maneira soberana e sábia, porque o Senhor assim sabe como fazer todas as coisas, como gerar arrependimento, como fazer justiça e nos ajudar a perdoar tão bem. Mas Deus é quem julga todas as coisas e saberá ser justo em toda e qualquer ocasião, independente de nós, apesar de nós. Isso com certeza, né? Não devemos subestimar o vaso que somos nas mãos do oleiro. Se eu sou livre em Cristo, não posso deixar que nada me prenda, nem passado, nem meus julgamentos, nem meus medos, incertezas e nem a minha justiça, né? Aqui eu coloquei um versículo que eu creio que tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando, e eu vou ler para você. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. A gente sempre espera uma justiça que cause dor e sofrimento no outro do mesmo jeito ou pior que sentimos e nunca o arrependimento, né? E a diferença é que Deus quer uma justiça que gere arrependimento e mudança de vida, né? Para transformar os corações. Quando perdoamos, nós estamos sendo transformados por Ele, com certeza, né? Enquanto não entendermos, e mais do que isso, enquanto não vivermos a renúncia de nós mesmos, nós não entenderemos e muito menos estaremos vivendo o reino, né? Por isso, viva o reino, né? E agora, quem poderá me defender? Que ele cresça e eu diminua. Só a intimidade me revela quem ele é e o seu caráter, né? Um caráter santo. Então,
só através desse relacionamento e desse desejo, desse anseio, realmente de querermos nos aproximar cada vez mais do Senhor, de conhecer de fato quem Ele é, né? Não de uma perspecção, não de uma percepção ou de nossa perspectiva, né, humana e idealista, sabe, de quem Deus deveria ser ou de quem Deus é, a partir da nossa construção histórica, das nossas crenças, mas nos permitirmos e nos anularmos para que então realmente Deus venha e possa mostrar verdadeiramente quem Ele é, então, e a gente possa entender, possa viver, né, esse relacionamento com o Senhor. Eu coloquei aqui também um outro versículo, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Né? Então, nós devemos confiar nesse bem que o Senhor deseja para nós. Nós devemos confiar, né, que o que o Senhor deseja, como eu já disse, é alegria, paz, bênçãos para a nossa vida, para a vida da nossa família. Aqui eu vou abrir só um parênteses que eu lembrei que agora, e antes que eu esqueça de novo, se perca essa ideia, esse pensamento. Eu não me lembro se eu falei no vídeo do testemunho, né, que eu contei, então, mas se eu falei, eu vou repetir aqui, mas tá tudo bem, né? A respeito de algo que eu lembrei aqui. Enquanto eu estava passando toda essa situação, né, pós-acidente, a recuperação e todos aqueles dias difíceis, né, como eu já mencionei, uma amiga muito querida, minha, com quem eu conversava assim diariamente, nós já conhecíamos muito uma da outra e assim a gente se ajudava, sabe? A gente se fortalecia também na fé, né? Nós duas somos cristãs e ela também da igreja, então uma pessoa muito querida. E algo que ela me falou durante esse tempo, né, que eu estava passando e que também tocou muito meu coração, que eu creio que foi Deus falando através da vida dela pra mim, foi que ela disse assim pra mim: amiga, Deus já está no fim disso tudo, Deus já está lá no final, sabe? E ela quis dizer, né, tudo que você tá passando, Deus já está no final de tudo, está cuidando, sabe? E é bem isso que eu vivi e tenho vivido, assim, Deus já está, né, no final da nossa história, no final do nosso sofrimento, do nosso deserto, sabe? Para nos dar de vitória, para dizer assim, eu sabia que você ia conseguir, sabe? Eu estava contigo o tempo todo, sabe? Em tudo, em cada passo da sua caminhada, em cada desafio que você venceu, em cada obstáculo. Eu estava com você e que alegria é para mim ver que você, filho, filha amada, você chegou aqui, eu estava aguardando, né, ansiosamente, e estou aqui para continuarmos essa caminhada. Sempre vai estar conosco, né? Quando tudo que conseguimos ver é a nossa dor, não vemos Jesus, que é o nosso socorro bem presente e esperança. Aqui é um ponto realmente muito importante que, né, aconteceu muito comigo, né? Quando a gente fica realmente focado nessa dor, fica alimentando essa dor, né, seja proveniente do que for, né? Aqui, como mais uma vez eu digo, não é só relacionado ao acidente, talvez você não tenha realmente nada a ver, a sua história não tenha nada a ver com o acidente, como foi o meu caso, como é o meu testemunho, mas quantas coisas podem ter também te gerado dor. E o Senhor falou no meu coração que quando a gente fica, né, realmente só focado nessa dor, a gente não consegue ver Jesus, né? A gente só fica ali centrado, e a dor, ela é tão grande e ela toma tanto espaço, sabe, do nosso coração, da nossa mente, que ela impossibilita, ela impede que a gente veja as coisas como são, veja que Deus realmente está se mostrando, está se fazendo presente, sabe, o tempo todo, e quer falar o nosso coração. Então, a menos que a gente reconheça isso e peça ao Senhor, Senhor, trata essa dor no meu coração, trata aí essa dor, isso que está me segurando, me aprisionando de prosseguir, a gente vai permanecer sempre no mesmo lugar, né, e não vai avançar, não vai continuar. Uma pergunta, né, assim, que veio muito ao meu coração: perdão é para satisfazer a quem? Né? Eu acho que isso é muito pertinente com relação ao assunto perdão, né? Você já parou para pensar se o perdão realmente é algo que você deseja para te trazer paz, né? Ou é para satisfazer algo seu, como mais ou menos eu digo, para te fazer bem, para acariciar o seu ego ali, ou é para, não, tudo bem, passou,
né? E a outra pessoa também precisa ser livre, e eu preciso ser livre, todos nós precisamos seguir a vida e sermos livres, né? A nós mesmos, alimentando a nossa natureza pecaminosa, quando nós não perdoamos, tudo que estamos fazendo é alimentando a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, né? Então nós anulamos o espírito, né? Que deseja viver também e precisa ser muito mais forte do que a nossa carne, né? E não o nosso espírito. O nosso compromisso é com o reino de Deus. E o rei desse reino é Jesus Cristo. Por ele vou perdoar, para ele vou ser livre de toda dor, de todo engano. Quando perdoamos, fortalecemos o nosso espírito. E se queremos andar no espírito, devemos sacrificar a nossa carne e fortalecer o espírito. E como eu faço isso? Mais uma vez eu digo, pela busca incessante do nosso relacionamento com o Senhor, pela vida de oração, de disciplina, devocional, pelo nosso anseio, né, constante de conhecer o Senhor e de permitir também que Ele fale ao nosso coração. Eu acho que muitas vezes, e eu já passei por isso também, vou falar, né, uma coisa aqui também antes de continuar. Eu acho que muitas vezes a gente tem um medo bobo, assim, de buscar o Senhor e de achar que a forma que Ele vai falar com a gente é dura, sabe? Às vezes até, de repente, baseado na experiência terrena que a gente teve com o nosso pai, né? No meu caso não foi essa experiência, graças a Deus, mas eu tô falando aqui para pessoas que, infelizmente, às vezes ou não tiveram paternidade, ou infelizmente, né, experienciaram uma paternidade muito rigorosa, muito dura, sabe, é muito difícil, muito triste. E infelizmente essa experiência acaba impedindo que essa pessoa possa permitir que o Senhor fale, né, com você, fale ao seu coração, porque de repente você transfere essa experiência terrena, né, com um pai terreno, um pai que também é humano, que também erra, para um Deus que é santo. Então, nós precisamos ter essa compreensão também. Então, não tenha medo de buscar o Senhor e de ouvir o que Ele quer falar ao seu coração, sabe? Que Ele vai corresponder ao que Ele vai falar. Porque o Senhor sabe falar de uma maneira mansa, de uma maneira maravilhosa, com um amor extraordinário. Então, assim, se permita, sabe, ouvir a voz de Deus, independente das suas circunstâncias, daquilo que você viveu. O Senhor já sabe se sua história teve realmente muitos eventos traumáticos ou não, então o Senhor já sabe, mas se permita, sabe, abre uma brechinha aí e deixa que o Senhor possa tomar conta do seu coração, possa vir e falar, né, filha, vamos conversar, né, se permita, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai ver uma experiência, vai viver também uma experiência maravilhosa com o Senhor. Não entenderemos a graça e misericórdia se, primeiro, não formos humildes, não tivermos maturidade cristã e não tivermos intimidade com o Senhor, né? Então, nós precisamos de basicamente 3 coisas que eu listei aqui que eu tive entendimento, né? Sabedoria, maturidade e conhecimento. Só teremos sabedoria se pedirmos também, né? O Senhor diz que nós devemos pedir sabedoria e Ele nos dará. Então, sabedoria, maturidade, como eu já disse aqui, é algo muito importante, imprescindível. Nós buscarmos também por maturidade, né, para vivermos verdadeiramente o relacionamento com o Senhor e para que nós possamos também seguir em frente, possamos viver, né, o reino de Deus de forma madura, não nos comportando mais como criancinhas, como crianças mimadas, né? O Senhor, Ele não tem filhos mimados, Ele tem filhos íntimos. E o conhecimento, que também vem através da busca, né, e da vivência de buscar sempre a palavra de Deus, a leitura diária da palavra de Deus, dessa busca. Tem mais alguns versículos aqui também que eu quero ler para você. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus.
muito interessante aqui é sempre a palavra Pai, né? Mateus, esse trecho, né, trecho bíblico, Mateus, capítulo 5, versículo 43. Nós não escolhemos quem amar ou a quem perdoar. É por isso que amar e perdoar é uma decisão. E eu decidi amar e decidi perdoar. Eu preciso todos os dias da minha vida decidir amar e perdoar. É uma decisão. Ah, mas Margot, é uma decisão, mas para mim é muito difícil. Para mim também é. Ainda é difícil. Eu seria hipócrita aqui dizendo que agora se tornou facílimo perdoar, vou sair por aí perdoando todo mundo e tá ótimo. Não. Como eu disse, é uma experiência, uma decisão diária. E a gente também precisa, uma decisão também diária, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que nos fortaleça, que nos ajude, né, perseverando nisso, aprendendo disso, aprendendo, né, sobre Jesus, que é manso e humilde de coração, e para que possamos verdadeiramente, então, viver sem hipocrisia uma vida de perdão, de liberação de perdão, de amor ao próximo. Né? Infelizmente, nós muitas vezes entendemos a justiça como um favorecimento do outro em detrimento. Muitas vezes nós entendemos a justiça como favorecimento em detrimento do outro, né? Um favorecimento. Então, não aconteceu nada, aquela pessoa está seguindo a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Então, de repente, Deus, será que não está favorecendo aquela outra pessoa, né? E só me deixou sofrer, e é por isso mesmo. E eu te digo, com certeza não é. Né? Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento também, o seu discernimento, para que você consiga ver também que não se trata nada disso. Deus não faz justiça protegendo uns e punindo outros. Né? Só por esse fato, Deus já não seria justo. E justiça é um dos muitos atributos de Deus e não são negociáveis. Né? É quem Ele é e ponto. Ele é o grande eu sou. Deus age com justiça quando Ele disponibiliza a todos graça, amor e misericórdia. Então, o livre-arbítrio e a escolha é nossa. Né? Mais uma vez eu falo sobre a escolha. A lei da semeadura. Vou viver segundo minhas próprias escolhas. Né? Será que isso você estará vivendo o reino de Deus se você continuar vivendo segundo as suas escolhas, simplesmente? Então, há justiça quando eu escolho viver e agir segundo a vontade de Deus e recebo de Deus. Então, há sim justiça quando eu escolho viver e agir segundo a vontade de Deus e recebo de Deus, do Pai, na mesma medida em que eu o busco. Quanto mais eu busco o Senhor, mais vivo verdadeiramente a sua justiça. Olha que coisa tremenda, né? Não vemos justiça não pela falta dela, mas pela nossa falta de conhecimento de Deus e da sua palavra, pela visão distorcida que nós temos a respeito do que de fato é a justiça e da perspectiva pela qual nós estamos olhando. Geralmente, as nossas maiores feridas estão relacionadas com a nossa história e com a nossa falta de perdão. Né? Como eu já mencionei aqui, de repente é preciso fazer uma autoanálise e refletir bastante sobre a sua história. Quem sabe são as suas feridas, né, que estão impedindo você de perdoar, de liberar perdão e de repente também ver justiça sobre o que quer que seja relacionado à sua história. Né? E não quer dizer que Deus está favorecendo ninguém. Deus é Deus e Ele é justo. E a graça é um favor imerecido, disponível, acessível para todos nós. É preciso pedir ao Senhor para que cure as nossas feridas, para só assim podermos perdoar. Uma vez que somos curados, nós estamos prontos também para ver cura e para disponibilizar o perdão para outras pessoas também, pois nós estamos curados. Então, nós estaremos vivenciando, né, realmente o que Deus deseja de nós, vivendo o que Deus deseja de nós. Se não houver primeiro cura, dificilmente conseguiremos perdoar. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Realmente que foi muito extraordinário, que Deus, né, ministrou meu coração. Eu espero que essa palavra também, ou tudo, né, praticamente, com certeza espero que tudo, mas ou pelo menos alguma coisa de tudo isso que eu compartilhei aqui, que eu falei,
né, que eu gravei aqui esse vídeo para você, possa realmente ter, também falar do seu coração, possa encontrar um terreno fértil no seu coração, possa gerar frutos, né, para a honra e glória do Senhor, e que você também se aproxime cada vez mais do Senhor, possa conhecê-lo como esse Pai que eu compartilhei aqui com você, né? Não é à toa que a oração do Pai Nosso começa com Pai, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Então, sabe, viva o que Deus tem para você, perdoe, libere perdão, sabe, permita que o Senhor fale ao seu coração e peça para que Ele mostre justiça para você, ministre também ao seu coração, porque eu tenho certeza que, né, da mesma maneira, da mesma forma que Ele ministrou meu coração, Ele com certeza, se você pedir, vai ministrar o seu coração também. Isso não é algo que é só para mim, como eu já disse, é disponível a todos nós, o Senhor está aí, nós só precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E é isso. Se você também achou relevante esse conteúdo para você, sabe, curte, compartilha, e você pode compartilhar, sabe, enfim, para todo mundo, com certeza, para ser espalhado e cada vez mais na palavra do Senhor. Nós devemos agradecer, sermos gratos por estarmos ainda em um período, em uma época em que realmente podemos, né, falar de Jesus abertamente, podemos falar do Senhor e compartilhar as nossas experiências e tudo que o Senhor tem feito para nós e por nós, tá bom? Então curte, compartilha aí, divulgue, tá bom? E testemunhe também, testemunhe sempre de Jesus. Que Deus te abençoe.